Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional. Fala, galera vascaína, muito bem, eu sou o Antônio Lima, o vascaíno de Manaus. Galera, eu vim aqui falar com vocês, né, exatamente que o Vasco está prestes a mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer o resumo de algumas coisas muito importantes que tem acontecido no Vasco da Gama. Essa questão dessas denúncias gravíssimas de Demitri Payet, que ele pode até pegar uma cadeia, tá? Se você for ler lá o que diz respeito à Lei Maria da Penha, olha, o Payet pode realmente se complicar. O juiz pode determinar a prisão do Demitri Payet, que está manchando o nome do Vasco da Gama nas páginas policiais. E outra questão é que a diretoria mantém o Carille até o jogo contra o Sport, tá? Se perder ou empatar, provavelmente Fábio Carille não será mais treinador do Vasco da Gama. Gente, e essa informação que o Demitri Payet está sendo acusado de agredir a sua amante, que é uma advogada. O caso é sério, vamos aqui para as informações. E o jogador francês Dimitri Payet, do Vasco, está sendo investigado pela polícia por violência contra uma mulher. A advogada catarinense Larissa Natália Ferrari, de 28 anos, acusa o jogador de violência física, moral, psicológica e sexual. Em entrevista ao G1, Larissa disse que foi vítima de humilhações e teria sido atacada por ciúmes. As agressões teriam acontecido entre janeiro e fevereiro. Payet é casado com uma francesa e tem 4 filhos. E segundo Larissa, os dois mantiveram um relacionamento extraconjugal entre setembro passado e março deste ano. Larissa registrou as ocorrências e pediu medida protetiva. O jogador deve ser ouvido nos próximos dias. A gente tentou contato com o agente do jogador para falar sobre as denúncias, mas não tivemos nenhum retorno. E o Vasco disse que, por enquanto, não vai comentar esse caso. Pois é, né? O Vasco disse que não vai se manifestar, galera. A situação é grave, tá? A gente tem aqui algumas fotos que está espalhada publicamente. Isso só lamento porque isso mancha exatamente a nossa história. Tudo aquilo que o Vasco pregou no passado e prega no momento, tem um jogador envolvido com esse tipo de situação. Gente, é uma situação realmente gravíssima, tá? É uma situação gravíssima. Nós vamos postar aqui para você ver como a situação é grave. Primeiro tem que se apurar, evidente, claro, tem que apurar para ver o que aconteceu, para ver se é verdade ou não. Se for verdade, pai, pode ter certeza que você terá o meu repúdio, tá? Pode ter certeza que terá. Se for verdade, tem que apurar. Sabe por quê, gente? Muitas das vezes não é fato verídico, acontece, sei lá, tem gente que faz de tudo, mas pelas fotos você observa que a moça ficou toda marcada, tá? É uma advogada, se envolveu com um cidadão, por isso que tem que haver essa questão da investigação. Foi, meu irmão, comprovado? Tem que largar o cacete, pode ser em quem for. Tá? Pode ser jogador do Vasco, do Real Madrid, do Barcelona, para mim não interessa. Bateu em mulher, vagabundo, é covarde, e por isso que eu estou dizendo, vamos aguardar para ver o decorrer das investigações. Se for, pode ter certeza que nesse canal aqui ele vai ser chamado de vagabundo, porque o cara que bate mulher, para mim, é um covarde e um vagabundo, tá? Não estou dizendo que ele fez isso, por isso que tem que haver as investigações, tá? Mas é preocupante, tá? É preocupante quando você vê o Vasco sendo manchete de notícias policiais, porque o seu atleta está sendo acusado de ter agredido uma mulher, gente. Agredido uma mulher. Então, o cara pode ter, ninguém está dizendo que ele não pode ter relacionamento extraconjugal. O problema é dele. O que não pode é você agredir. Tem muitos que vão aqui chegar dizendo, mas ela se envolveu com o cara, sabendo que o cara é casado. Galera, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não tem nada a ver. Por isso que eu digo que tem que haver uma investigação para saber se procede essas informações. Se proceder for verdade, meu irmão, ele que pague pelos seus atos, tá? Ele que vá lá e responda na justiça pelo aquilo que ele fez, tá? Você percebe pelas imagens que você consegue ver os hematomas na coxa dessa moça aí, tá? Dessa advogada, você percebe na coxa dela vários hematomas, tem no braço, tá? Tem nas pernas dela, ou seja, a situação é gravíssima e ele que se vire diante da justiça para provar exatamente a sua inocência. Quem acusa, exatamente, tem que provar, né? Então,
E tem foto do Dimitri Payet com essa moça na casa dele, né? Tem foto dela com ele na casa dele, na mansão que ele mora no Rio de Janeiro, tá? Mas isso não vem ao caso. O que vem é a questão da agressão. Se for comprovado, Payet, pode ter certeza que você será aqui massacrado por mim, porque eu não aceito jamais, né? Eu vou aceitar alguém que bata na mulher, principalmente quem veste a camisa do Vasco, tá? Quem veste a camisa do Vasco. Eu tenho filha mulher, não vou aceitar ninguém bater numa filha minha, porque aí eu sou um cara pacífico, mas aí a gente procura outros meios para resolver a situação. A gente sabe, bateu numa filha da gente, meu irmão, você vira um leão. E aí a gente arranja outros meios, entendeu? Que uma moçada aí pode fazer algo pela gente aí. Tem muitos meios de se fazer isso. Mas olha só, galera, aqui, ó, na casa do Payet, tá? Na casa do Payet, na mansão dele, ela tá próximo de uma mesa, ela tira foto, tá? Ela tira foto e mostra o Dimitri Payet aqui, mais no fundo aqui, ó. Isso prova que eles tiveram exatamente um relacionamento. Então, que a polícia investigue aí exatamente quem não deve, não teme, tá? Isso, infelizmente, traz o Vasco da Gama para essas manchetes policiais. Olha aqui, vamos aqui falar da questão do Carille, tá? O Carille está garantido até o próximo jogo. A informação que todo mundo sabe, né? Que ele vai manter o mesmo time que vai encarar o time do Sport. Há uma pressão externa e interna dentro da própria diretoria. Existe pressão para que o Fábio Carille seja demitido. E pela torcida do Vasco, nem se fala que a torcida do Vasco não quer mais o treinador Fábio Carille. A própria diretoria reconhece que existe sim uma pressão muito grande pela demissão de Fábio Carille, mas ele está garantido até o próximo jogo, tá? Então, todo jogo que o Carille venha fazer, ele está na berlinda, na corda bamba. Se ganhar do Sport, tranquilo. Se empatar, pode ter certeza que a pressão será pela demissão de Fábio Carille. E digo mais, tem que manter, no caso, alerta 24 horas ligada, porque se o Vasco começar a perder, a pressão é muito grande, a gente não consegue exatamente reverter a situação. Então, desde já, a diretoria tem que estar ligada e sabendo que a torcida não está aceitando o trabalho bizarro que está sendo feito pelo Fábio Carille. O diretor do Vasco admite pressão em Carille e cita, né, cultura do futebol brasileiro. Somos avaliados jogo a jogo. Lógico, pô. Cada jogo é 3 pontos. Cada jogo é 3 pontos. Ah, jogamos bem e perdemos. E o que interessa? Você jogar bem e perde o jogo. O que interessa é os 3 pontos. Então, Fábio Carille pode cair logo após o jogo de amanhã contra o Sport. Se perder, pai, tchau, tchau, Fábio Carille, tá? A gente está na corda bamba, não estou torcendo aqui para isso, eu quero que o Vasco ganhe, até porque é melhor para a gente, mas atento com a situação de Fábio Carille. Galera, deixa o teu like aí, se inscreva no canal, muito obrigado pela audiência e pela paciência, até a próxima, fiquem com Deus. Antes de sair, o Cruzeiro aumenta a sua oferta pelo jogador zagueiro João Vitor do Vasco da Gama, que pode exatamente deixar o Vasco e ir para o Cruzeiro, tá? Beleza, obrigado a todos pela audiência, fiquem com Deus, até a próxima e fui. Deixa o like, hein? Alô, Vasco da Gama! Com Vascaíno de Manaus. Um clube de renome internacional.